Ok. Obrigada, Gerson. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 1º de julho de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento virtual eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, Doutora Leslie Zavati, como representante fiscal. Registro também a presença do Dr. José Henrique Longo para acompanhamento da sessão de julgamento e realização de sustentação oral. Bom, senhores, deixa eu só aqui abrir a sessão. Nós temos um processo na pauta, que é o 4085-115, Vitória Steinbruch. Não errei, né, doutor? Falei certinho? Falou sim. Eu desativei o som, foi isso? Não. Estamos te ouvindo. Então, desculpe, é que eu acho que eu desativei o som e eu não sei até onde vocês me ouviram. Perdão. Não ouvimos nada. Nada? Nem o Não. início da sessão? Em algum momento o som parou, né? Desculpe, então eu vou começar novamente para A senhora anunciou os participantes, né? Pelo nome de todos. Depois acho que não me lembro de ter ouvido mais nada. Não o sei. nome do processo. Desculpe, aconteceu alguma coisa aqui. Eu vou anunciar então novamente. Nós temos um processo na pauta, que é o 4087-115, Vitória Steinbruch, processo de relatoria do Dr. Rubens. Eu vou pedir para o doutor fazer uma breve apresentação do caso. E depois eu abro a palavra para o doutor José Longo fazer a sustentação oral. Tá bem assim, doutor? Muito bem. Então vamos lá, doutor Rubens, com a palavra. Eu vou fazer um resumo, talvez um pouco menos breve do que o usual, mas esse processo retornou para julgamento e está limitado o nosso escopo. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui. A acusação de falta de pagamento do ITCMD devido ao recebimento de transferência patrimonial declarada na DIF. A decisão de defesa reduziu aí nos seguintes termos. O imóvel situado, etc., é possível constatar que, em 99, esse imóvel foi doado aos filhos do casal, Benjamin e Carolina Steinbruch, com reserva de usufruto. Logo, restou claro que a defendente, Vitória, já era proprietária do referido imóvel antes do exercício de 2012. A esse ponto, cabe destacar que, quando da ocorrência dos fatos, o imposto incidente sobre a doação dos bens imóveis era regido pela Lei de 1966, no entanto, nos termos do 173 do CTN, mesmo que tal tributo não tenha sido recolhido ao horário, já está decaído. Houve interposição de recurso de ofício e a autuada apresentou o recurso ordinário, complementando depois com uma série de petições e memoriais. A FESP argumenta que, no recurso ordinário, a alega recorrente que não haveria qualquer prova de que a suposta doação praticada em favor da recorrente teria ocorrido na data de 31 de 12 de 2011, considerado pelo fisco. Ora, analisando as declarações de imposto de renda da autuada e de seu pai, a doação veio do pai para a autuada, que é a filha. Nota-se que as doações foram devidamente declaradas por ambos nas declarações de imposto de renda de ano base 2011. O que o fisco fez foi somente considerar o último dia do ano como da ocorrência do fato gerador, o que é benéfico para o próprio contribuinte, eis que implica no pagamento de menor juros.
Frisa-se como a hipótese da incidência somente foi informada à Receita Federal por ocasião da declaração do rendimento da autuada, o lançamento do imposto somente poderia ter sido efetuado de ofício pela Fazenda após essa data. Para o fisco estadual, até que houvesse alguma informação sobre a doação realizada, era impossível efetuar o lançamento, pois até aquele momento a doação era um ato intra partes, oculto do fisco e protegido pelo sigilo bancário. Uma vez que a contagem somente se inicia no primeiro dia do exercício seguinte, o auto seria então tempestivo. Eu não vou ter mais algumas coisas que não são necessárias agora. Esses recursos foram julgados na segunda Câmara Julgadora, onde se negou o provimento ao recurso de ofício e se deu de forma unânime e parcial o provimento ao recurso ordinário. E dali eu destaco alguns trechos desse acordo. A recorrente defende que os investimentos feitos no clube de investimentos, esse clube de investimentos foi o objeto de doação, doação de valores, em direitos de investimentos financeiros, tá bom? Então, chamava Clube de Investimentos Deleitop, do Banco Fibra. Eu vou falar só Clube de Investimentos. No montante X, já teriam de sua propriedade desde 2001. Bom, reiterando, a recorrente defende que esses investimentos seriam de sua propriedade desde 2001, conforme planilhas e documentos. De fato, os informes de rendimentos emitidos pelo Banco Fibra, relativos aos anos de 2001 a 2011, indicam que a autuada Vitória já era detentora de aplicações naquele estabelecimento bancário. Da leitura atenta que faço das declarações de imposto retificadoras apresentadas pelo pai, Benjamin, constato que os referidos valores foram por ele declarados como sendo de titularidade da filha na condição de sua dependente. Nesse sentido, a quantia declarada em contraposição ao valor dos fundos de investimento mantidos pela recorrente não podem ser consideradas para validar a incidência do TCMD. Quanto aos saldos em conta corrente e ações que importam o montante X, também foram declarados pelo pai como sendo de titularidade da recorrente. Então, isso foi afastado pela segunda Câmara, esses valores, entendendo que isso já era de propriedade dela desde 2001, e manteve o restante dos valores recebidos pela autuada, manteve a autuação em relação a esses valores. Esse acordo foi parcialmente anulado em recurso especial, atendendo ao que pediu a FESP em seu recurso especial, para que nova decisão fosse proferida em relação às reduções referentes a esses investimentos, nesse clube de investimentos, e ao saldo de contas e ações de valor de R$ 22.243. Ou seja, anulou-se o acordo proferido na segunda Câmara Julgadora, no acórdão, a parte em que se deu provimento ao recurso ordinário, por não terem sido devidamente consideradas as contrarrazões da Fazenda Pública. A Câmara Superior determinou a realização de nova decisão em sede ordinária, exclusivamente contra esses dois pontos. Então, vou reiterar o que concluiu o acordo proferido na Superior. Destarte, apenas por ocasião da entrega da DIF 2011-2012, foi dada publicidade à doação de referidos bens, sendo este o momento em que a FESP teve conhecimento dos fatos, sendo, portanto, correta a lavratura do AIN exordial para a construção do crédito tributário. Destarte propõe a anulação da decisão recorrida quanto aos bens, clube de investimento e saldo de contas e ações para que em novo julgamento, as provas constantes dos autos e os argumentos deduzidos pelas partes sejam efetivamente examinados, com a produção de nova decisão devidamente fundamentada. Já a autuada reitera que já era titular dos bens em discussão, sendo que a declaração de imposto de renda apresentada pela autuada era incorreta quando declarou o recebimento de tais valores em 2011. Alega que, ao contrário do que faz parecer a ilustre representação fiscal, a informação incorreta indicada na declaração do imposto de renda no campo transferência patrimonial não tem um condão de manter a exigência do TCMD, especialmente porque, de forma contraditória, são ignoradas as informações das declarações do pai, que confirmam o referido equívoco formal, além dos extratos e informes bancários que a acusação se nega a analisar. Os mencionados bens já eram de propriedade da recorrente muito antes de 2011, etc., etc., Então, a nossa decisão aqui vai se manifestar apenas e exclusivamente sobre a procedência ou não da exigência fiscal em relação aos valores recebidos pela autuada referente ao clube de investimentos e saldo de contas e ações. Em suma, a discussão se baseia bastante em decadência. A autuada afirma que
a doação ocorreu bem antes de 2011, e o fisco diz que, ainda que tenha ocorrido antes, 173 diz que o prazo decadencial se inicia no ano seguinte ao que o tributo poderia ter sido lançado. E ainda que a doação tivesse ocorrido antes, ela não foi formalizada, de forma que não havia como se lançar isso antes de que a Vitória declarasse na sua declaração de imposto de renda que recebeu doação. Antes disso, não havia nenhum ato formal que indicasse ter ocorrido algum fato gerador de TCMD. Essa, então, senhores, é a situação do processo. Passo, então, a palavra ao patrono. Doutor José, muito obrigada, doutor Rubens. Doutor José, por favor. Bom dia a todos. Agradeço o senhor relator pelo relato, né, minucioso. Bom, eu inicialmente gostaria de dizer que, tendo em vista que a Câmara Superior, né, anulou a decisão proferida, uma nova decisão precisa ser agora proferida por vossas senhorias, né, que, na verdade, vamos dizer, todo o processo retorna para essa Câmara. Bom, gostaria de fazer ou repetir, né, o que aconteceu em termos de fato. Em 2011, o ano base de 2011, foi a declaração inaugural da Vitória Steinbrück. Até então, todos os seus bens eram declarados juntamente com seu pai. Em todas as declarações do pai até 2010, constava, como disse o senhor relator, né, na descrição do bem, que aquele ativo era de propriedade de sua dependente Vitória. E no ano de 2011, exercício 2012, ela inaugurou sua declaração e houve um erro, que aliás é um erro muito corriqueiro, que a gente vê ou por pessoas inexperientes ou que não são especialistas em imposto de renda, e colocam naquela linha transferência patrimonial como se fosse transferência de uma declaração para outra. E esse erro é possível constatar que realmente foi um erro quando nós olhamos os demais elementos do processo, né? E o que foi transferido da declaração do pai para a declaração dela, que já constava na declaração do pai, nas declarações anteriores? Um imóvel, né, no Morumbi, que já era dela desde 1999, o Clube de Leitop, né, que já era dela desde 2001, saldos em contas bancárias, esses valores são pequenos, se não me engano, R$20 mil, e um crédito que ela tinha contra o pai, que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Aqui, em primeiro lugar, vale a pena falarmos da decadência, né? Porque a Fazenda entende que esses ativos que já estavam na declaração do pai e que foram para a declaração dela, possivelmente foram objeto de outras declarações em anos anteriores, normalmente 2002 ou 2001, desculpa, 2001 a 2007, e que isso deveria ser averiguado, eventualmente tributado. Ora, em primeiro lugar, eventualmente as doações desse período são ativos totalmente diferentes dos ativos de 2011 que ela coloca na sua declaração do imposto de renda. Então, se nós imaginarmos lá o fundo da Leitop em 2001, com certeza não é o mesmo, não são as mesmas cotas, né, e mesmo valor do fundo da Leitop em 2011. Há informes de rendimentos, né, ao longo do tempo, até 2011, desse fundo da Leitop, onde Vitória teve rendimentos financeiros acima de 27 milhões de reais. Então, esses 27 milhões de reais, na verdade, foram tributados pelo imposto de renda porque são decorrentes de um ativo que era dela desde 2001. Então, assim, já não faz sentido isso. Mas, de qualquer maneira, a pretensão da Fazenda deve ser afastada em função do recurso especial repetitivo 1841771, que eu peço vênia aqui para ler para os senhores a tese. Tema 1048, decadência tributária do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, controvérsia sobre o marco inicial a ser considerado, fato gerador ocorrido, transmissão de bens ou direitos mediante doação, contagem da decadência na forma do artigo 1731 do CTN. Agora aqui é a parte mais importante.
e relevância da data do conhecimento do físico do fato gerador. Ora, tanto faz quando o físico teve conhecimento, o que importa efetivamente é o fato gerador, né? Então, ainda que tenha tido ciência em 2016, perdão, o contribuinte tenha tido ciência do auto de infração em 2016, ele não pode sofrer, né, lançamento de fatos ocorridos entre 2001 e 2007, né? E mais importante do que isso é a apuração propriamente do suposto imposto que se pretende, né? Bom, mas o mais importante, né, a questão de fundo deste processo é que aqueles ativos já eram da Vitória anteriormente a 2011. Né? O clube de Leitop, que é mais ou menos da ordem de 3 milhões e 700, né, é comprovada a propriedade da Vitória com os informes de rendimentos de uma instituição financeira em nome dela desde 2001, né? E vem vindo 2002, 3, 4, até 2011. Então, assim, e mais, né? Há um extrato também em que se demonstra que não há novas aplicações, ou seja, ingresso de recurso nesse investimento desde 2007. Então, não dá para aceitar, não é possível aceitar que seja reconhecida uma doação do pai, né, para a filha de um ativo que comprovadamente é dela, né, emitido o documento oficial, que é o documento de informe de rendimento que nós necessitamos para preencher a declaração de imposto de renda, fornecido por terceiros, né? Lembrando que sempre o pai declarou como bem em nome de minha dependente, né? E como eu já disse, né, os informes de rendimento demonstram, né, que ela sofreu tributação do imposto de renda na fonte. Um outro item que é relevante, que é o crédito que ela detém contra o pai, da ordem de 27 milhões, cuja origem é exatamente aqueles rendimentos que ela teve no fundo, perdão, no clube de Leitop, né? E esses créditos também vinham sendo registrados nas declarações, e mais do que isso, foram juntados aos autos extratos bancários da Vitória e dos pais, mostrando que sai recurso da conta dela e vai para a conta do pai ou da mãe. Então, não há como se aceitar que haja uma doação no sentido inverso do dinheiro, como se o pai estivesse entregando dinheiro para ela. O que está se fazendo é cobrando ITCMD sobre esses 27 milhões, que são, como eu disse, valores representados de transferências dela para o pai, e que são confirmados pelas duas declarações, né, tanto dela quanto do pai, e do pai até 2010, né, apontando tanto o lado dela como credora, como o lado dele como devedor, dessas movimentações como mútuo entre eles. Então, queria apenas reiterar que esse erro, né, que foi cometido em 2011 é algo corriqueiro, né, e não aconteceu apenas com ela na família, né, era o mesmo contador que fez as declarações, os irmãos dela sofreram o mesmo tipo de lançamento, né, que praticamente todos já foram julgados, parcialmente procedentes também, e um primo dela, né, o Daniel Stengluck, em que a DTJ reconheceu que houve um erro. E eu gostaria aqui de ler aqui um trecho da decisão, para finalizar, que é, vamos dizer, a síntese desse raciocínio. Aspas. Um simples cotejo entre ambas as declarações demonstra que, à exceção de todos os bens do autuado foram excluídos da declaração do seu pai e incluídos em sua declaração. Deste modo, portanto, não há dúvida de que os bens e direitos constantes da declaração de 2002, apresentada pelo autuado à Receita Federal do Brasil, já pertenciam ao autuado antes do início de 2011 e que estavam declarados na declaração de seu pai, mas em nome do autuado. Bom, com isso, eu peço a procedência do nosso recurso ordinário e agradeço a atenção. Muito obrigada, doutor José. Eu passo a palavra, então, para o doutor Rubens. Bom, eu vou passar, então, ao voto. E antes eu vou destacar aqui os pontos alegados pela FESP, que foi um
o motivo da anulação parcial da decisão anterior por não terem sido observados. Eu vou, então, citá-los aqui. A FESP, então, ela alegou que, no caso em tela, por inexistir qualquer referência aos argumentos trazidos pela representação fiscal, vislumbrante, flagrante, vício de fundamentação, tal situação contraria a garantia constitucional, etc., etc., etc. Deixa eu resumir aqui. Então, não há qualquer referência aos argumentos apontados pela representação fiscal sobre a origem dos recursos para adquirir as ações, saldo bancários e clube de investimentos. O fato que a autuada teria demonstrado ser detentora desses investimentos anteriormente não comprova sua origem. Esses recursos foram provenientes de doação do pai em momento anterior, mas somente com a entrega da declaração em 2012 o fisco tomou ciência. Com efeito, a decisão recorrida ao não se posicionar sobre esses questionamentos, etc., etc., etc. Pois bem, então vamos aos fatos. Não há controvérsia a respeito de que a autuada recebeu doação de seu pai no valor X relativo aos investimentos no Banco Fibra e de valores referentes ao saldo de contas e ações sem o pagamento do TCMD. Ok? Houve a doação e não houve o pagamento. Isso é fato em controvérsia. A controvérsia reside no momento em que se considera ocorrida a doação, ou mais especificamente, em que momento o tributo poderia ter sido lançado, em que se refere à norma disposta no artigo 173 do CTN, que fala que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, vale lembrar que, de modo diverso, do 150, parágrafo 4º, que marca o ponto inicial da contagem do prazo como a ocorrência do fato gerador, 173 não vincula esse prazo à data, ao ano, ao período da ocorrência do fato gerador, mas ao momento em que o tributo poderia ter sido lançado. Se temos, por exemplo, o TCMD causa-mortes, em que o fato gerador é a morte, há que se esperar todo um processo de homologação de valores, né, até que possa haver uma base de cálculo para que se possa lançar o tributo. Tá? Isso pode demorar anos. Então, o 173 ele não está vinculado ao período da ocorrência de fato gerador, mas o momento em que é possível lançar o tributo. Né? Nesse caso que eu falei, não há nem base de cálculo. Tem que esperar que essas situações possibilitem que o tributo seja lançado. Tá certo? Pois bem, superada então a ocorrência da materialidade da doação, vejamos em que momento a mesma de fato se consumou formalmente. Em que momento o tributo poderia ter sido lançado? Então, vou lá no Código Civil, artigo 538. Tá? Considera essa doação, abre aspas, o contrato, ok? A doação não é a tradição. A doação é um contrato. Esse contrato pode ocorrer antes da tradição, concomitantemente ou depois. Não havendo contrato, não há doação. Há uma transferência de valores que pode se dar a N título. Né? Então, ainda o 539 do Código Civil diz o seguinte: o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração entender-se-á que aceitou, se a doação não foi sujeita a encargo. Pois bem, então, analisando o conjunto probatório do processo, as folhas 695 e seguintes está juntada a declaração do imposto de renda do doador, Benjamin Steinbrück, onde constam, em relação aos valores do clube de investimentos, os lançamentos que eu coloco aqui, começando em 2004 e 2005, um valor de 4.068.000, que se repete em 2005 e 2006, aumenta um pouco em 2006 e 2007, diminui, e vai oscilando no tempo, até que em 2010, 2011, vai para 2.800.000. E isso depois foi destacado para a declaração da vitória. Esses valores estavam na declaração do pai, bem em nome da dependente Vitória Steinbrück. E depois transfere-se isso para
a DIF da própria Vitória, tá bom? Então, percebe-se que na DIF entregue por Benjamin Steinbrück em 2011, consta que os bens que o mesmo declarava como em nome da autuada saem de sua declaração e passam a compor a declaração da própria autuada. Examinando essa declaração, a autuada informa ter recebido transferência patrimonial de 31 milhões, etc., e declara ter recebido um valor de 3.700.000 no já mencionado clube de investimentos, que não é o mesmo valor declarado pelo pai, e declara a existência de saldos em contas correntes, poupanças e valores que não existiam em 2010 e compõem o valor da doação que a própria autuada declarou ter recebido em 2012. Então, nós temos duas informações que a gente precisa sopesar, né? A primeira que consta na DIF do pai, onde consta haver um valor que varia no tempo, que seria um bem declarado em nome da sua filha autuada. Não se sabe até então a que título tais bens teriam sido transferidos à sua filha. Tudo o que se sabia era que o próprio pai declarou à Receita Federal que, dentre os bens declarados em sua declaração, haveria a existência de bens em nome da autuada. Essa informação, ela caracteriza uma doação. O fisco pode autuar e presumir a existência de uma doação? Não. Em nenhum momento houve uma declaração formal nesse sentido. Independentemente de haver se concretizado ou não a efetiva tradição dos bens, o fato é que nada do que foi declarado pelo senhor Benjamin Steinbrück caracteriza a ocorrência da doação dos valores em questão. A efetiva declaração da doação, que independe da tradição do bem, ocorreu quando a autuada declarou sua ocorrência na DIF de 2012. A mera existência de bens declarados pelo pai em nome da autuada não é fato tributável. Isso não caracteriza a doação. O fisco não pode autuar isso. Ah, eu acho que é uma doação. Achar não é fato tributável, não tem como. Portanto, tem razão o fisco quando entende que, em primeiro lugar, não se aplica o 150, parágrafo 4º do CTN ao caso, pois não houve qualquer declaração de doação ou pagamento de tributo, ou seja, não ocorreu nenhuma atividade análoga ao lançamento passível de ser homologada pela autoridade fiscal. Além disso, nos termos dispostos no 173 do CTN, o prazo decadencial se inicia no período seguinte ao que o tributo poderia ter sido lançado. No caso em exame, como exposto, não ocorreu a formalização da doação antes que tal evento tivesse sido declarado pela autuada em sua declaração de 2012. O tributo não poderia ter sido lançado antes de 2012, pois ainda que se considere a efetiva posse de bens ou direitos em nome da autuada em momento anterior a essa declaração, temos que a doação se consuma através de um contrato e não com a tradição, exceto em transferências de pequeno valor acertadas verbalmente, desde que a tradição ocorra concomitantemente à declaração oral. É o que diz a lei. Ora, no caso em tela, não se verifica qualquer contrato de doação ou de adiantamento de herança, apenas a informação que constou na declaração de imposto de renda do pai, que dava conta da existência de valores declarados em nome da filha. Assumindo que os supostos contratos de doação nunca existiram e que a doação é ato bilateral, ou seja, o donatário pode até recusá-la, a menos que seja absolutamente incapaz, permaneço forte em minha convicção no sentido de que, formalmente, as doações que estão aqui em análise se consumaram, ou pelo menos vieram à luz, através da única declaração de sua ocorrência, realizada pela autuada na sua declaração de 2012. Há de argumentando, ainda que considerássemos que as meras declarações anteriores do pai caracterizaram uma efetiva doação, não caracterizaram nos termos do Código Civil. Ainda assim, a regra do 173 seria aplicável, pois não há dúvidas, a meu ver, que não se poderia lançar de ofício ITCMD, tributo incidente em doações, diante de constatação de mera posse de bens em nome de determinada pessoa,
desacompanhada de documento ou manifestação de vontades indicando ter ocorrido alguma doação, sendo que tal posse pode ser fruto de várias hipóteses, empréstimos, adiantamentos, pagamentos, ressarcimentos, qualquer coisa. Tá? Portanto, é legítima e tempestiva a exigência do TCMD incidente nas doações em exame, declaradas pela autuada em 2012, motivo pelo qual se nega provimento ao recurso ordinário. O recurso de ofício resta não provido, nós não vamos mexer nele, nos termos do acórdão anterior. Então, eu entendo que sim, não se pode considerar a ocorrência de doação a mera posse de um bem determinado direito em nome de outra pessoa, porque isso pode ocorrer até saindo fora do caso concreto, mas qualquer título, né? O que significa essa transferência? Ressarcimento, mútuo, empréstimo, pagamento, qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser motivo de você estar transferindo um bem ou valor para outra pessoa. Aquilo só caracteriza uma doação quando há manifestação das partes, falando isso foi uma doação, não foi um empréstimo, não foi um pagamento, não foi uma doação, né? Então, a gente não pode confundir a tradição com a doação. São coisas diferentes. E por isso é que o tributo não poderia ter sido lançado anteriormente, porque não havia doação, não havia o fato tributável. Ocorreu quando isso foi manifestado. Quando falaram assim, ó, esses bens que foram passados por nome daquela pessoa se deram a título de doação. Aí, sim, ocorreu o fato tributável. Lembrando que doação, ela se consuma através de um contrato e não através da tradição. Então, essa é a minha posição, respeitando a posição apresentada pelo patrono, também é lógica e coerente, mas eu estou convicto aqui de que essa doação só se caracterizou quando foi declarada. Isso é uma doação. Só a partir disso é que ela está caracterizada, o fato tributável está exposto e pode, então, ser objeto do lançamento. Então, eu nego o provimento ao recurso de ofício, ressaltando que esse recurso de ofício não está em análise aqui. Eu só estou mantendo como já foi mantido pelos mesmos argumentos. E eu nego, então, provimento também ao recurso ordinário. É o meu voto, senhores. Obrigado. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Excelente análise. É que é um processo longo, né? São muitos detalhes aqui. Deixa eu só perguntar uma coisa, doutor. Desculpa, eu não vi aqui a menção aqui no voto, imagino que esteja. A declaração de imposto de renda é essa de folhas 30? É isso, doutor Rubens? Doutor Isabel, Desculpa, agora eu fiz uma pergunta, desculpa. É porque na nossa dinâmica aqui, esse processo foi relatado alguns meses atrás. Então, entendi. Algum ou outro detalhe, talvez eu não vá lembrar aqui. Bom, mas está logo no começo, né? Aquela declaração que está logo no começo lá Está logo no volume 1 do PDF, né? Sim. Bom, enquanto eu vou vendo aqui, doutor Rogério. Doutor Rogério está fazendo a mesma cara de dúvida que eu estou fazendo. Presidente, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Parabéns pelo voto, doutor Rubens. Obrigado pela sustentação, doutor José Longo. Eu, particularmente, presidente, eu vou pedir licença, doutor Rubens, mas eu queria pedir vistas desse processo, porque eu queria analisar alguns detalhes do processo de forma mais aprofundada e com mais... enfim, eu queria pedir vistas. Sim, claro.
Eu acho que é um processo que merece, ele tem muitos detalhes mesmo, tem que analisar com nossa, eu achei aqui, viu, doutor Rubens, a declaração de imposto de renda são várias páginas. Mas, Sim. enfim, merece mesmo assim uma análise mais aprofundada, doutor Rogério. Mas antes de definir, pode pedir a vista? Acho que o doutor Rubens já registrou o voto, mas antes eu gostaria só de saber, doutor Odilo, o senhor quer se manifestar agora ou prefere aguardar o retorno? Eu acompanharia, se estivesse na votação, eu acompanharia o doutor Rubens. Tá certo. Representação, perdi a representação, não estou vendo a representação aqui. Doutora Isabel, Pois não. Como o doutor Rogério vai pedir vistas, mas só pontuar algumas coisas que foram levantadas pelo patrono da recorrente. Pois não. Com relação ao informe, aos rendimentos que ele cita no valor de 27 milhões, já foi decidido pela segunda Câmara Julgadora e em definitividade pela Câmara Superior, que ele alega que são que a filha fez um empréstimo por pai. Uma das diversos fundamentos que negaram essa alegação, que desproveram essa alegação, é que a filha, em 2005, tinha 13 anos de idade e, portanto, ela era absolutamente incapaz, nos termos do artigo 2º do Código Civil, se eu não me engano, e, portanto, nos termos do artigo 66 do Código Civil, nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoas absolutamente incapazes. Então, esses rendimentos que o patrono da recorrente fala que suportariam essas doações, essas transferências pretéritas, na verdade, já foi sedimentado que se tratou de uma doação em 2011. Então, se verificando aí a DIPF, a Declaração de Imposto de Renda da autuada, que é as folhas 26 aí que a senhora citou, verifica-se que ela realmente não tinha renda, né, para esses valores. Então, se tratou de doação e já está sedimentado. Então, esses valores em saldos, em conta corrente e aplicações, com a devida licença, não procede, já está sedimentado que ela não tinha esses 27 milhões preternamente. Quanto o patrono citou o tema 1048 do STJ. O tema 1048, certamente, ele assentou que aplica-se o artigo 173.1 do CTN. E realmente foi discutida essa questão do conhecimento ou não do fisco, mas, na verdade, o que se tem lá, o que foi realmente discutido no caso concreto, é que o fisco dispõe de meios para conhecer os fatos, né, dos eventos tributários e então lançar. Esse é um caso típico da declaração de imposto de renda. Como muito bem disse o Dr. Rubens, antes da declaração de 2011 não tinha nenhuma notícia de doação. E tanto que a representação fiscal, no caso do recurso de ofício, que se tratou de um imóvel que foi doado, foi a registro público, e a representação fiscal, em momento algum se opôs à exclusão desse bem, porque foi em 1999, era uma lei anterior, que também é uma outra discussão, mas realmente decaiu o direito da fazenda. Então, o tema 1048, ele fala o que foi discutido lá no caso concreto é nessas situações em que a fazenda tem um meio, por exemplo, o convênio com a Secretaria da Receita Federal, que é a declaração de imposto de renda, os convênios com os registros notariais, né? Mas no caso em que não se declara no imposto de renda, como não se declarou nesse caso, esses fundos, os rendimentos, que inclusive não iam todos para o pai, né?
e que ele doou para a filha em 2011. Então, na realidade, nesse caso aqui, não há como realmente, muito bem expôs o Dr. Rubens, que considerar que não houve uma doação e que ela foi declarada e consolidada e efetuada na declaração em 2011, que foi entregue em 2012. É isso, obrigada. Doutora, só mais uma questão. Desculpe, aqui é mais uma coisa que o patrono da rede corrente citou, que teria havido um erro na declaração, que é um erro comum, só que a declaração não foi retificada, né, da autuada, e aí eu também invoco o artigo 147 do CTN, peço licença para ler aqui, que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, dispensáveis à sua efetivação. Parágrafo 1º. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir tributos, é admissível mediante comprovação de erro que se funde e antes de notificado o lançamento. É isso, obrigada. Muito obrigada, a representação. Eu vou aguardar também o doutor Rogério do retorno. É que eu fiquei pensando aqui o seguinte, eu realmente não analisei com mais profundidade o processo, mas vou colocar um exercício aqui para o doutor Rogério. Quando o doutor Rubens fala que a doação é um ato formal, um contrato no voto, pelo que eu entendi, só se eu estiver enganada, hein, doutor Rubens? Pelo que eu entendi, a base toda é a declaração de imposto de renda da filha, certo? Aquele lançamento que está lá no imposto de renda dela de 2011, exercício 11, que ocorreu em 2011. Bom, enfim. E sendo assim, pergunto para o doutor Rubens, seu voto foi baseado só nesta declaração ou existe algum documento formal que foi apresentado? Não, esse documento não existe, tá bom? A declaração das partes em que ocorreu a doação foi na declaração da Vitória em 2011 e 2012, em que ela fala, recebi tais valores a título de doação. Antes disso, não havia nenhuma manifestação das partes, nada que eu representasse, que desse notícia ou qualquer tipo de declaração que tivesse ocorrido alguma doação. Mas se levar ao pé da letra, né, se o contrato é formal, o contrato prescinde a anuência de duas partes, né? Então, ela está falando que ela recebeu uma doação sem que a outra tivesse confirmado. Estou só lançando o assunto aqui. Esse assunto, quem vai destrinchar é o doutor Rogério. Mas estou só lançando aqui, se não existe. Estou partindo do princípio da leitura do seu voto. É um contrato, é formal. Ok. Ela está dizendo que ela recebeu, mas ela não tem a outra parte, então esse contrato não foi formalizado. Não foi formalizado mesmo, quer dizer, é uma declaração de imposto de renda, e ele não foi formalizado pelos dois interessados. Nem poderia, né? Mas, enfim, estou só lançando aqui para o doutor Rogério pensar neste ponto do recurso, do voto. A questão é, doutora Isabel, que não se pode tomar o momento da tradição do bem como sendo o momento da ocorrência de doação. Porque essa tradição ela pode ocorrer a milhões de motivos, né? Nem estou entrando nesse mérito, estou falando do contrato, da formalização na falta do contrato. Como eles não fizeram essa formalização, os bens saíram do pai e foram para a filha, e a filha falou, isso foi a doação, o pai confirma, só fala que a doação ocorreu antes e não naquele momento, já tem todo o material necessário para falar assim, ocorreu uma doação, as partes se manifestaram nesse sentido, e então o fato é tributável, né?
Na verdade, não estou entrando nem nessa questão, eu estou só parando aí na formalização do contrato que o doutor... Não, o contrato formal, como deveria ser, obviamente que não ocorreu. Se ele tivesse ocorrido, se fosse público, o auto estaria decaído, porque estaria provado que a doação propriamente dita ocorreu anteriormente e era pública, então não há o que se falar. Mas como havia apenas posse de bens em nome de terceiros e que nada disso sabia-se a que título era isso só veio à luz quando ela disse, isso foi uma doação. Aí é que sim, essa doação ficou caracterizada. E possível de ser autuado, né? Possível de ser cobrado o imposto, né? Antes disso, era só situação de fato. Na verdade, eu só parei no contrato, doutor. Eu não estou nem discutindo o resto, não estou nem discordando do resto, concordando ou discordando, não é nem isso. Eu trouxe a legislação para dizer, olha, a doação é formal, ela não é simplesmente material. Você pode passar dinheiro, bens para outra pessoa por N motivos, né? Mas a doação caracteriza-se apenas quando essa vontade é manifestada e declarada pelas partes, né? Você pode emprestar dinheiro para alguém e dizer, olha, não precisa mais me devolver, fica para você, tá? Tô dando, tá? O dinheiro foi passado há 3 anos atrás. Aí, então, ele manifesta a vontade, não precisa devolver, fica uma doação. Quando é que ocorreu a doação? Quando um dinheiro foi transferido ou quando houve a manifestação das partes? Essa que é a questão que eu estou levantando. Entendi. Bom, mas agora é trabalho do doutor Rogério, né, doutor Rogério? Então, o senhor está aí, a lição de casa agora é do doutor Rogério. Deixa eu só registrar aqui, então. Deixa eu ver. Aqui, concedido. Bom, doutor José, então o processo 40.87115, processo sai em vista com o doutor Rogério. Deixa eu só encerrar aqui o julgamento. Numa próxima sessão de julgamento, se o senhor quiser acompanhar, já sabe qual é o procedimento, tá bem? Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada, bom dia a todos, viu? Bom, senhores, em sendo o único processo, então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 1º de julho de 2022. Agradeço o empenho e dedicação de todos e peço para o Jailson encerrar a gravação.